Estranhos ataques têm incomodado um menino mudo de 9 anos há 6 meses. Que força mística está o atacando? Não perca! Os médiums vão revelar um terrível segredo de família. Bem-vindo ao Psychic Investigations, um projeto de histórias exclusivamente verdadeiras e surpreendentes. Pessoas que se autodenominam clarividentes investigam casos criminais complexos e chocantes anomalias místicas. Este é Yaroslav. Este menino de 9 anos vive em uma aldeia ucraniana. À primeira vista, ele não é diferente de seus colegas. Ele nasceu saudável e se desenvolveu como outras crianças. No entanto, aos 3 anos, ele parou de falar sem motivo aparente. Eles nos disseram: levem-no para o jardim de infância. Lá, ele vai socializar com as crianças e começar a falar. Yaroslav foi para o jardim de infância, mas não começou a falar. Ele recebeu vários diagnósticos, desde autismo até epilepsia. No entanto, ele não apresentava sintomas. Se ao menos os médicos dissessem: sim, ele está doente. Aqui está o diagnóstico. Eu até aceitaria. Yaroslav nunca foi à escola. Os professores trabalhavam com ele em casa. E em todos os outros aspectos, ele era como seus colegas. Ele fazia suas tarefas, andava de bicicleta e adorava nadar no estuário local. Mas há 6 meses, Yaroslav mudou drasticamente, aparentemente do nada. As crises começaram. Dores de cabeça, choro, inquietação, gritos. Ele começa a me socar, morder e beliscar até eu sangrar. Estou coberta de hematomas. Isso nunca aconteceu antes. Ele pulou na cama. Enquanto estava deitado, ele pulou acima da cama 50 ou 60 centímetros de altura. Ficamos apavorados. No início, as crises aconteciam uma vez por semana. Agora, ocorrem até 3 vezes por dia. Ele chora. É de partir o coração. Quanto o seu pequeno coração pode aguentar? Estamos cansados de chamar uma ambulância à noite. Os médicos ainda não conseguem entender o que está acontecendo com o menino. Vimos todos. Os médicos até se recusam a tratá-lo. Eles dizem: só podemos simpatizar com você. Não sabemos o que há de errado com seu filho. A cada dia, os estranhos ataques de Yaroslav estão piorando e se tornando mais frequentes. Tudo começa com ele olhando fixamente para um ponto, sorrindo e depois rindo descontroladamente. Eu pergunto a ele: o que há de errado? Ele me empurra e continua rindo. Depois ele começa a chorar. Nenhum medicamento pode parar o ataque ou acalmar o menino, diz a mãe de Yaroslav. Apenas alguns analgésicos podem reduzir a dor de cabeça, mas apenas por algumas horas. Receitaram-nos todos os comprimidos imagináveis. E nas últimas semanas, os ataques de Yaroslav se tornaram uma verdadeira ameaça à sua vida. Ele vai congelar e cobrir o rosto com as mãos e ele simplesmente ficará parado. Não importa se é na beira da estrada ou no meio da estrada. Um carro poderia vir e ele cobriria os olhos. Poderia atropelá-lo. Estou com tanto medo por ele. Olena cria seu filho sozinha. O pai dele os deixou quando o menino tinha 3 anos de idade. Para entender o que está acontecendo com Yaroslav e por que ele está sofrendo tanto, a filha mais velha de Olena, Tamara, a persuadiu a recorrer a pessoas com habilidades extraordinárias. Tamara vive em São Francisco há vários anos, trabalhando em uma empresa de logística. Ela visita a Ucrânia algumas vezes por ano. Quando ela visitou pela última vez, seu irmão mais novo estava bem, mas ao chegar em casa há algumas semanas, ela não conseguiu reconhecê-lo. Este não é o meu irmão. Os olhos dele brilham. Ele não é a mesma criança que era há 3 meses. É como se fossem 2 pessoas diferentes em um corpo. Ninguém pode nos ajudar. Estou pedindo ajuda aos médiums. Nossa especialista, Hala Polishchuk, começa a trabalhar com a fotografia de Yaroslav. Um garoto incrível. Quando eu sintonizo, vejo uma imagem de algo como fios na cabeça dele. E esses fios estão causando uma dor terrível. Há algum tipo de magia envolvida. A colega de Hala, a clarividente Zana Shulikova, junta-se à investigação. Ele é uma criança especial, como se vivesse entre 2 realidades. É algo ligado à linhagem familiar. Há uma energia estranha vindo da foto e um cheiro forte como gasolina ou querosene. Vejo um homem que está tentando se incendiar como uma tocha. Não faz sentido. Precisamos estar lá. Olá. Olá, estou tão feliz que você veio. Obrigado por responder a nossa carta. Mostre-nos o menino. Podemos entrar? Entre sim. Aconteceu que Yaroslav mal dormiu a noite inteira antes da chegada dos médiums. A crise durou até de manhã cedo. Ele é tímido. Não tenha medo. Deixe-me ver. Veja sua mão, tá bom? Legal. Fique parado, filho.
Deixe-me te dar algo bom para segurar. Agora eu vejo. Está queimando, ele tem 9 anos completos, certo? Sim, 9 anos e 3 meses. Exatamente o que eu temia. Precisamos deixar o menino ir com a irmã para que ele não se preocupe. Vamos conversar em outro lugar. O menino responde. Ele não está retraído ou agressivo, ele está bem mentalmente, ele está basicamente preso, ele não conhece seu caminho, ele está perdido. Sinto que esses desvios, como os médicos chamam, começaram quando ele tinha cerca de 3 ou 4 anos. Depois houve uma pausa, seguida por um aumento. 6 meses atrás, no dia 21 de dezembro, o suposto fim do mundo, como as pessoas diziam, ele começou a chorar, gritar histericamente, correr, beliscar... Poderia Yaroslav ter sido afetado pela data que marca o fim do antigo calendário maia, quando muitos anteciparam como o fim do mundo? 21 de dezembro foi um dia crucial porque os planetas se alinharam. Canais poderosos e fluxos de energia se abriram. É a abertura dos portões celestiais. É como uma batalha entre a escuridão e a luz. E ele recebeu uma dose de escuridão. As forças negativas que desceram dos céus ativaram uma influência mágica muito forte dentro de Yaroslav. É por isso que o menino precisava urgentemente ser salvo. Quando começo a examinar os homens da família, sinto o cheiro de querosene ou gasolina. Vocês têm uma casa de família que está caindo aos pedaços? Acontece que perto da casa onde Olena, seus pais e seu filho vivem, há de fato outra casa antiga. Os avós de Olena a construíram há cerca de um século. Antes, estava em boas condições, mas recentemente o telhado começou a vazar e desabar. Estamos planejando derrubá-lo. Um homem costumava vir aqui o tempo todo. Bêbado. Era seu marido? Sim, meu segundo marido. Que pensamentos terríveis ele tinha. Era verão, fazia calor e ele derramou gasolina em si mesmo. Como uma tocha. Desconfiança familiar. O homem estava com ciúmes. Ele veio para você de outra família trazendo seus filhos. Com uma criança, sim. Olena se divorciou do primeiro marido enquanto estava grávida de Tamara. Ele a traiu e a maltratou. Quando sua filha tinha 3 anos, Olena conheceu seu segundo marido, Serhi. Ele estava com ciúme de você? Ou o quê? Sim. Ele era 12 anos mais velho do que eu. Ele tinha um filho e eu tinha a Tamara. Achei que nos uniríamos, mas ele começou a ter ciúmes de mim por tudo. Helena sempre teve azar com os homens. Isso não era coincidência. Oh, meu Deus. O problema estava na linhagem de Olena. Decidi verificar o destino de Olena. Você claramente esteve à beira da morte e... Sim, isso aconteceu. Aconteceu quando Olena tinha 16 anos. Ela estava estudando design em uma escola técnica. Ela estava andando com uma amiga depois da aula quando um homem com uma faca apareceu do nada e as atacou. Ele errou e começamos a correr, chorar, gritar. As pessoas se reuniram e nós escapamos. 2 meses depois, Olena quase morreu novamente. Um carro preto passou e alguém me agarrou pelo braço. Havia 4 homens dentro. Eles começaram a puxar para dentro do carro. Eu dei, me soltei e eles foram embora. Olena não sabe quem eram aqueles homens ou por que queriam arrastá-la para o carro. Isso não era sobre te matar. Era sobre te manter em constante medo e sofrimento. Tive um sonho em que vi que deveria morrer. Por que tudo isso aconteceu com Olena? Poderia estar ligado ao que estava acontecendo com o filho dela? Ela quase ficou incapacitada ao nascer e sofreu na adolescência. Lembro-me de quando tive uma filha bebê. Eles me levaram para a maternidade de manhã, mas eu não dei à luz até quase 10 horas da noite. Perdi a consciência ao dar à luz, mas um dos olhos de Olena foi esmagado. Ela podia ver com apenas um olho. De alguma forma, Deus a poupou. Aconteceu que a mãe de Olena também sofreu de uma doença estranha quando criança. Consultar um médico não era uma opção naquela época. Então, uma curandeira local disse à mãe dela para levá-la a um salgueiro que se acreditava possuir poderes de cura. Quando criança, eu estava doente o tempo todo até os 7 anos. Minha pobre mãe me levou aos salgueiros e, de alguma forma, milagrosamente, me recuperei aos 7.
Parece que as crianças pequenas na família sempre ficam gravemente doentes, fazendo suas mães sofrerem. Mas elas não morrem. Elas superam suas doenças, têm seus próprios filhos, e então seus filhos adoecem, perpetuando o ciclo. Era como um loop. Precisamos entender por que isso estava acontecendo. Por que Yaroslav não estava superando sua doença? E ela o consumia e destruía por dentro. Alguém está correndo? Ó, Senhor. Vamos dar uma olhada, Hala. Eu prefiro sair se estiver tudo bem. Você pode simplesmente ir até lá. Ouço vozes de crianças. Eles estão correndo lá, fazendo barulho. Ai, meu Deus. Oh, não. Duas crianças estão brincando. Os espíritos de 2 meninos pequenos estavam correndo pela casa. Muito provavelmente Yaroslav também os vê, especialmente antes de um fut, quando ele congela e fica olhando para um ponto. Ele os observa, fala com eles e brinca com eles. Os espíritos queriam desesperadamente que os notássemos para que pudessem nos dar uma pista. Isso é simplesmente horrível. Eles derrubaram uma foto ou pintura da parede. Eles derrubaram as cartas das minhas mãos. Gêmeas morreram lá. Elas morreram uma após a outra, com 1 mês de diferença, aos 11 meses e 12 meses de idade. Elas eram minhas avós. Os gêmeos foram os primeiros filhos da avó de Olena. Eles nasceram há cerca de 80 anos. Um morreu com 11 meses e o outro com 1 ano de idade. Naquela época era algo comum. Naquela época, era considerado normal que crianças pequenas morressem. Qualquer doença que levasse à morte de uma criança era simplesmente chamada de doença infantil. Minha filha mais velha raramente nos visita, mas quando vem, ouve passos debaixo das janelas à noite. Os gêmeos não morreram sem motivo. Eles se tornaram uma espécie de pagamento. Acontece que agora, Yaroslav deve morrer. E a razão é mágica. Pelo que sei, Zana, uma maldição assim pode acontecer quando alguém mata o próprio filho ou comete um duplo assassinato, como matar uma mulher grávida. Precisamos investigar sua bisavó. Eu não conheço nada assim. Vocês têm um cemitério da família? Sim, é perto. Os videntes seguem Olena até o cemitério. Há energia vindo daqui. É esta a sua bisavó? Sim, é ela, Maria. Senti que a mulher era responsável pelo que estava acontecendo na família de Yaroslav. Há uma energia feminina aqui. Parece uma maldição e tanto ódio. É dirigido a ela ou vem dela? Nela. Foi-me mostrado o marido dela. Ele também morreu de repente. Ela ficou sozinha com muitos filhos para criar. E cuidar foi tão difícil para ela. A bisavó de Olena, Maria, de fato teve 5 filhos. Ela os criou sozinha e nunca se casou novamente. Que força ela tinha? Ela era uma mulher de vontade forte. Ela estava sozinha. Foi difícil para ela criá-los todos. Ela tinha medo de que eles não crescessem adequadamente, então os mantinha sob controle rigoroso. Sabe o que eu vejo? Ela deveria entregar seu filho em um acordo como casá-lo. Jana, você está dizendo isso. E eu sinto uma onda, como uma coluna de energia subindo daqui. Vi uma imagem. A casa onde a mulher morava, um homem vem até ela e negocia algo como se ela devesse entregar-lhe a filha. Aconteceu que a avó de Olena, Nina, morava na mesma aldeia. A casa dela ainda está de pé. Então decidimos ir para esta casa.
A casa onde esta mulher viveu foi herdada pelos parentes de Olena. Eles agora a alugam. Os inquilinos atuais eram contra a entrada dos videntes na casa, mas permitiram que trabalhassem no quintal. Fiquei imediatamente impressionado pela energia de um assassinato cometido pela dona da casa, a bisavó de Maria. Parece uma promessa ou acordo não cumprido. Olha, por favor, um túmulo de família para uma menina. Uma jovem, veja. De que promessa estão falando? De quem é o túmulo que os videntes veem? E como tudo isso se relaciona com o que está acontecendo com Yaroslav, de 9 anos? Vi uma imagem de um golpe na cabeça. Você está dizendo que a menina foi espancada? Praticamente matou. A mãe a agarra pelo pescoço e começa a bater a cabeça dela contra a parede. Oh, Deus. Você está dizendo que a bisavó Maria espancou a própria filha até a morte nesta casa? Sim. Olena lembrou-se do incidente horrível. Maria tinha uma filha mais velha. O filho de Olena se chama Yaroslav e a filha mais velha de Maria se chamava Yaroslava. A família a chamava carinhosamente de Yarunia. Ela morreu muito jovem porque sua mãe a espancou. Ela a acertou 2 ou 3 vezes, talvez no lugar errado, quem sabe. E ela chorou por isso a vida toda, culpando-se pelo que aconteceu, sentindo-se culpada. O filho de Olena se chama Yaroslav. E o nome de sua parente assassinada também era Yaroslava. Isso não é apenas uma coincidência. A desgraça da família começou com ela e deve terminar com ele. Mas por que a mãe espancou a própria filha até a morte? A garota poderia ter sido prometida a alguém para casamento? Eu não sei. Ouvi dizer que alguém a viu com um jovem e eles voltaram para casa e disseram: vimos sua Yarunia com um homem. A avó era muito rigorosa, com medo de sua filha ter um filho fora do casamento. Então bateu nela quando ela voltou para casa. É totalmente possível que Maria pretendesse casar Yarunia com um pretendente rico e prometeu sua filha a alguém. Quando descobriu que Yarunia já tinha um namorado, ficou ansiosa com a possibilidade de ela engravidar e ficou furiosa. Mas como isso está conectado ao que está acontecendo com Yaroslav? Yarunia, que foi efetivamente morta pela própria mãe, estava de fato grávida. Ela percebeu que estava prestes a morrer e que nunca veria seu filho ou se casaria. E foi por isso que maldições começaram a sair de seus lábios. Maldições para que as crianças adoecessem e suas mães sofressem por causa disso. E que a cada geração se perdesse um menino. Isso era para levar ao eventual desaparecimento da família. Ela não morreu imediatamente. Ela passou 2 semanas na cama antes de morrer. Sua cabeça doía. Ela tinha um hematoma no crânio e amaldiçoou. Oh, Deus. Ela amaldiçoou sua mãe, as mulheres e os destinos das mulheres. Em cada geração, uma criança deve morrer. Mas veja, a linhagem de Yaroslav foi essencialmente paga pelos gêmeos que morreram antes. Eles eram 2, então sua geração deveria ter sido poupada. E Jana, isso não é apenas sobre a morte, é sobre o sofrimento das mulheres, para que elas conheçam a tormenta. Agora eu vejo, os fios são a conexão dele com sua linhagem. É como se estivessem rastejando para dentro da cabeça dele. É uma alegoria, um fio ligando uma mulher a outra. Tudo através da cabeça do menino. Yaroslav nasceu para salvar a família. Ele é o que se chama de resgate. No entanto, quantos anos de vida Deus lhe conceder é quanto tempo durará o castigo da família. Verdadeiramente, Deus lhe deu um presente neste menino para purificar sua linhagem. Você não deve forçá-lo a limites rígidos. Acho que rala. Podemos voltar para casa. Vamos trabalhar com o menino. Os videntes voltaram para Yaroslav
Durante várias horas, recitaram encantamentos e realizaram rituais. Depois, Olena os manteve por mais um tempo, perguntando como interagir corretamente com seu filho, para ajudar, mas não prejudicá-lo. Estou tão grata à clarividência por me ajudar, colocando tudo em seu lugar, explicando de onde tudo isso vem e quem é o culpado. Agora sei que meu filho é meu anjo da guarda, protegendo toda a nossa família. Um casamento amaldiçoado. Que força mística arrastou o jovem noivo para o outro mundo? E quem convocou a entidade? Não perca. A clarividência revelará o segredo de um triângulo amoroso mortal. Em 8 de março de 2019, este jovem chegou à casa da namorada com um buquê de 101 rosas. Na presença da mãe dela, ele se ajoelhou e a pediu em casamento. Ela concordou. Ela disse sim. No entanto, o casamento nunca aconteceu. No dia seguinte ao pedido, Tetiana, sua noiva, acabou na unidade de terapia intensiva e logo faleceu. É tão difícil sem ela. Os pais enlutados acreditam que uma força de outro mundo levou sua filha para o além, porque ninguém morre de forma tão repentina, tendo apenas 21 anos. A mãe pede aos médiuns para virem e desvendar esse mistério. Quem, por quê e como? Meu marido e eu não conseguimos encontrar as respostas sozinhos. De acordo com a mãe, no dia 9 de março, sua filha estava alegre e feliz. Ela e seu noivo estavam discutindo sobre o próximo casamento em casa, quando de repente, ela apontou para a frente, como se visse alguém invisível. Ela olhou para mim assim. Olha, ela disse, apontando o dedo, e então desmaiou. Depois disso, terríveis convulsões começaram. A ambulância a levou rapidamente para os cuidados intensivos. Primeiro, diagnosticaram meningite, e depois disseram que era meningoencefalite. Alguns médicos disseram que era a primeira, e outros, a segunda. A condição de Tetiana piorava a cada dia. Os médicos não conseguiam fazer nenhum prognóstico. Eles alegavam que era uma anomalia que não conseguiam explicar. Professores e especialistas de Kiev chegaram, e eles até consultaram médicos estrangeiros. Mas ninguém conseguiu encontrar a causa. Desesperada para salvar a filha, a mãe até chamou padres para o hospital. Trouxemos 5 padres. Eles disseram que os médicos não podiam fazer nada, pois a razão pela qual ela estava lá não era médica. Até o último momento, os pais de Tetiana e seu noivo acreditaram que a amada acordaria. Esperávamos que ela abrisse os olhos e tudo ficasse bem. Mas o milagre não aconteceu. Tetiana nunca saiu do coma. 2 semanas depois, em 3 de abril, seu coração parou de bater. Ela tinha 21 anos. Nunca saímos do lado dela. O coração dela simplesmente parou. A mãe vestiu a filha com um vestido de noiva, mas não para o casamento, e sim para o funeral, e seu noivo a beijou, mas ela estava deitada no caixão, sem vida. Mas o mais horrível é que apenas 4 anos antes disso, a mãe de Tetiana enterrou seu filho mais velho, Serhiy. Ele deixou uma esposa e uma filhinha. A pressão arterial dele aumentou rapidamente. Ele desmaiou ao lado do carro e, em seguida, começaram as convulsões. Depois, ele entrou em coma. E foi isso. Ele sofreu um derrame com apenas 26 anos. E como a irmã, teve fortes convulsões e entrou em coma antes de falecer. A mulher perdeu ambos os filhos, mal na casa dos 20, e descreve isso como viver um verdadeiro inferno. Agora, só pode falar com eles no cemitério. Meu precioso filho, meus queridos filhos. Agora vocês 2 se foram. Nossos queridos filhos, ambos se foram. A mãe suspeita que o filho levou a filha, alegando que antes da tragédia, na noite de 8 de março, Tetiana viu o irmão falecido em um sonho. Ela acordou chorando. Eu perguntei para ela, o que houve? E ela disse, mãe, eu tive um sonho com Serhiy. Ele disse que queria 30 rosas brancas. Eu disse, bem, ele faria 30 anos no dia 3 de maio. Talvez por isso ele tenha pedido 30 rosas brancas. Mas em seu sonho, Tetiana disse ao irmão que no 3º dia haveria 21 rosas de cores diferentes. Naquela época, ninguém podia adivinhar o que isso significava. E ela faleceu no dia 3 de abril, exatamente um mês antes do aniversário dele. No túmulo de Tetiana,
Michailo colocou um buquê de 21 rosas de diferentes cores, apresentavam sua idade. A mãe não entende por que Seri levaria sua irmã, ou por que tal tragédia caiu sobre sua família. Eu ficaria grata se os médiuns viessem e nos ajudassem a entender o motivo. Do nosso projeto, Olena Kurilova e Rubina Tsibulska concordaram em ajudar. Na noite passada, eu sintonizei nas fotos do irmão e da irmã falecidos. E então, acordei no meio da noite e vi o espírito de Tetiana na minha frente. Ela disse que o casamento estava amaldiçoado. Vejo 2 bonecas de cera da noiva e do noivo. Vejo alguém arrancar a cabeça da figura do noivo bem antes do casamento. Como bonecos de voodoo, parece uma maldição. Olá. Alô? Deus, olá. Estive ansiosa pela sua chegada. Meu nome é Tetiana. Por favor, venha comigo. Você suspeita que seu filho levou sua filha embora? Sim. Você ainda tem pertences pessoais dele? Eu tenho. Eu levei isso do hospital. É tudo que me restou dele. Depois que Serhi morreu, ele não visitou apenas a irmã, mas também você. Você o viu. Senti um arrepio na espinha. Tetiana diz que passou 2 noites sem dormir no hospital, ao lado do filho, enquanto ele estava em coma. E na 3ª noite, ela foi para casa descansar, pelo menos por algumas horas. Eu estava deitada acordada. Então vi ele entrar no quarto. Ele caminhou pelo quarto e depois saiu pela janela. E então me ligaram e disseram que ele morreu. Seu filho continua voltando a este mundo por causa da sua filhinha. Ele está preocupado com ela. Ela está em perigo, assim como seu filho e sua filha. Mas por quê? Serhi não levou a irmã para o outro mundo. Ele apareceu no sonho dela para avisá-la sobre o perigo. Seus filhos são vítimas da mesma força e sinto que as mortes deles estão conectadas a uma mulher. Seu filho está aqui. Ele está te abraçando, Tetiana. Ele disse, salve minha filha, e então desapareceu. Simplesmente não consigo entender por que ou quem poderia fazer tais coisas. Silêncio. Acho que ouvi algo. A voz é jovem e clara. Minha Tetiana? Ela está ali. Vamos. Ela está nos chamando para lá. Este é o quarto de Tetiana. Tetiana, venha até nós. Ela está aqui. Minha Tetiana? Ninguém tocou. Ela estava no meio da sala, mas a cortina balançou e a vela tremeluziu imediatamente. Ela disse suavemente. Tetiana, minha querida. Você falou comigo, mas eu não pude responder. Você disse que tudo ficaria bem. Disse a ela que tudo ficaria bem, Tetiana. Sua filha sente que o noivo está por perto. Ela diz, chame Michailo. Michailo chegou para descobrir com os videntes quem matou sua noiva. Ela diz que você me fez feliz. Ela é grata a você pelo seu cuidado e amor. Seja corajoso. Não posso viver sem você. Não posso aceitar que você não está mais conosco. Ela diz que ama o anel que você deu a ela. Um anel com uma pequena pedra. Exatamente como ela queria. Você colocou no caixão dela? Sim.
Ela diz: dê isso a ele. O que ela quer dizer? Provavelmente é para o Mikilo. Isto. Obrigado. Ela diz: eu não tive tempo de te dar isso. Acontece que, antes de sua morte, Tetiana preparou um presente para Mikilo, que apenas sua mãe sabia. Ele diz: encontre os fios para viver. Encontre os fios. E seja feliz. Para ela. Eu vou. Vou fazer isso por ela. O espírito de Tetiana me mostrou uma jovem ajoelhada, dizendo algo sobre uma criança. E também a ouvi dizer: não o leve embora. Nesse momento, ouvi a voz da filha de Tetiana. Ela disse: procure a mulher que não queria o casamento. Tetiana, vejo que você não está se sentindo bem. Vamos sair para tomar um pouco de ar fresco. Oh, cookies! O espírito da sua filha quer que eu olhe no espelho. Ela provavelmente quer acrescentar algo. Vejo um noivo e uma noiva no espelho. 2 bonecos de cera. Parece que a figura masculina está sem cabeça. Vi essa imagem mais cedo hoje. O que é isso? Meu filho se casou. Havia um grande bolo de casamento e compramos aquelas figuras. Eram feitas de cera, a noiva e o noivo. Colocamos no bolo, mas a cabeça do noivo quebrou. A mulher diz que a mãe de sua nora era responsável por decorar o bolo, e ela ainda não entende o que aconteceu com a figura do noivo. Mencionei a Rubina esta manhã que isso se parece com magia voodoo. Procure a mulher que não queria o casamento. Será que o espírito se refere à mãe da sua eu nora? Estava correndo, levando pratos, e ela provavelmente não esperava que eu entrasse. Minha nora, Maria, estava lá, e a mãe dela disse: não se preocupe, querida. Tudo isso será seu. A casa e tudo dentro dela. Então ela disse à filha que toda a sua propriedade seria dela, certo? Sim. Que reviravolta. Bem, se ela matou toda a sua família, então, de fato, toda a sua propriedade seria dela. Poderia ser uma maldição em sua família, então? Ela me disse: sua Tetiana não vai viver além dos 20 anos. E eu perguntei: por que está dizendo essas coisas pra mim? Isso é terrível. O espírito de Serhi nos avisou que sua filha estava em perigo. Talvez seja porque ela vive com aquela mulher. Onde ela mora? Não está longe daqui. Receio. Vamos falar com ela primeiro. Apenas Oksana, a mãe da nora de Tetiana, e sua neta vivem na casa. Depois da morte do marido, a mãe da menina foi trabalhar no exterior. Olá. Olá. Tetiana nos pediu ajuda. Onde ela está? Ela está aqui. Eu poderia vê-la, então? Tetiana. Por que você disse a Tetiana que a filha dela morreria em breve e que todas as propriedades dela seriam da sua filha? Foi isso que você disse na minha casa. Meu Deus, do que você está falando? Eu ouvi você dizer ao seu genro que ele deveria estar grato por ainda estar vivo. I said that... Você disse. Quero saber por que meu filho foi até você saudável, mas depois morreu de repente. Do que você está falando? Oksana e o bolo de casamento. Com a miniatura do noivo. O que aconteceu com a cabeça dele? Você fez algo usando magia? Não. Mas vejo que você praticou magia. Nunca fiz nada de mal a ninguém na minha vida. Você me disse que minha Tetiana não viveria além dos 20 anos. Como você soube disso? Foi apenas intuição. Dê-me a sua mão. Claro! Desculpe, mas o que você chama de intuição é comumente conhecido como a língua negra. É quando você fala algo sem pensar e isso se torna realidade. Bom, sim, não vou negar. Aquela mulher não fez nada de mal à família de Tetiana, mas ela precisa ter muito cuidado com o que diz. Apesar das suas palavras, você amava Serhi como se fosse seu próprio filho. Amávamo-lo tanto. Nossas almas eram dedicadas a ele. E você lamenta muito que uma tragédia tenha ocorrido com a irmã dele.
Mas você não consegue se entender com a Tetiana. É impossível. É difícil pra ela. Ela está devastada. Os filhos dela se foram. Ela só tem a neta restante, mas a menina vive na sua casa. Essa menina deixou 2 avós e uma mãe. Você precisa encontrar reconciliação. Deixe de lado os rancores antigos. Você deve apoiar Tetiana em sua dor. E ela precisa ver a menina. Claro, sem problema. Tetiana está feliz por poder abraçar novamente sua neta, Alina. Ao ver a avó no jardim, a garotinha corre até ela. Eu amo você tanto e nunca esqueço você. O anel. É o meu anel. Ele simplesmente escorregou do meu dedo. Este anel não era grande demais e nunca tinha escorregado do meu dedo antes. Perdi minha aliança de casamento esta manhã. Agora o seu anel caiu. Tetiana está aqui. Por alguma razão, o espírito dela continua nos apontando para anéis. Eu não entendo por que o anel. Sua filha está apontando para este anel. É o meu anel de casamento? A resposta está nele. Alguém não queria o seu casamento. Mas quem? A primeira esposa do meu marido. Ela pediu para você devolvê-lo? Sim, ela fez. Mas eu não o queria. Eu até disse para ela ficar com ele. Eu não o queria e não o roubei dela. Tetiana conheceu seu atual marido algum tempo depois de seu primeiro casamento terminar. Seu filho tinha 3 anos de idade. Vasil deu uma carona para ela em seu carro e se apaixonou perdidamente à primeira vista. Naquela época, ele já era casado, mas disse que planejava se divorciar porque sua esposa constantemente causava escândalos. Ele não teve uma vida normal com ela, mas assim que ele pediu o divórcio, ela de repente disse que estava grávida. Tetiana tem certeza de que a mulher simplesmente tentou manter o marido. E funcionou, porque ele não deixou a esposa devido à gravidez dela. No entanto, Vasil ainda amava Tetiana e sonhava em estar com ela, mesmo que ela não quisesse saber disso. Ele vinha me visitar, mas eu o repreendia. Você tem uma esposa, uma família. Mas mesmo assim, o homem deixou sua família 1 ano após o nascimento do filho. Ele disse, eu não vou viver, mas não desistirei de você. Nós nos casamos no ano seguinte, em 12 de janeiro. Vasil criou o filho de Tetiana como se fosse dele. 3 anos depois, eles tiveram uma filha, mas ambos os filhos acabaram falecendo. Ambas as mortes estão relacionadas a casamentos. O filho morreu pouco depois de se casar, e a filha morreu após o noivado. Poderia isso ser a vingança da mulher abandonada porque Vasil se casou com outra pessoa? Ela veio aqui. Ela se ajoelhou diante dos ícones. Eu disse, Oksana, eu não estou correndo atrás dele. Ela estava grávida quando soube? Se você o ama, fique com ele. Sim, mas ainda não estava claro. Uma mulher grávida, disposta a se humilhar para reconquistar o marido, é capaz de muitas coisas. O nome da primeira esposa do marido de Tetiana, assim como o da mãe de sua nora, também é Oksana. Quando os videntes chegaram à casa dela, já estava escuro. Ninguém está em casa. Através de outras pessoas, Tetiana descobriu que a mulher tinha ido para o exterior há alguns dias. Vamos sair. Tetiana encontrou a foto de Oksana nas redes sociais. Não vamos mostrá-la por questões éticas. Deixe-me dar uma olhada. Aqui está. Havia alguma mágica de Oksana? Houve alguma ação mágica direcionada a Tetiana ou seus filhos? Não houve mágica. Posso ouvi-la gritar. Ela está dizendo coisas terríveis para você. Sim, aconteceu. Que você seja amaldiçoada e que seus filhos morram. Ela disse muitas coisas assim. Ela gritou, se você se casar, sua vida não terá valor. Sim. Sinto que esse grito de dor da mulher ofendida se transformou em uma maldição e foi o que causou a morte dos seus filhos. Devido à energia única da mulher grávida, a maldição possui um poder imenso. A maldição afetou todos os casamentos na sua família. É por isso que o casamento do seu filho e o noivado da sua filha se tornaram fatais para eles. Foi um grito da alma, uma explosão emocional de lágrimas e dor. Ela não queria realmente que tudo terminasse assim. Precisamos Mas uma vez que as palavras foram pronunciadas, o mecanismo foi acionado. Neutralizar a maldição para que ela não ameace sua neta. Precisamos realizar um ritual.
Para isso, vou precisar de água de uma fonte natural. Por favor, me dê seu anel de casamento. Como o casamento de Tatiana desencadeou a maldição, precisávamos neutralizá-la através do anel. Ele se tornará o talismã da sua família. Eventualmente, você passará esse anel para sua neta. Esta menina é a continuação do seu sangue. Dê a ela todo o amor que você não teve tempo de dar aos seus filhos, e sua casa será preenchida com risos e alegria novamente. É um alívio. A vida parecia sem sentido antes, mas agora há esperança. Muito obrigada. Pelo menos agora vou conseguir seguir vivendo. Uma história incrivelmente trágica. Quem poderia imaginar que as lágrimas e maldições da mulher grávida poderiam levar a tais consequências? Um feitiço de amor transformou a vida da família em um inferno se apenas uma mulher apaixonada soubesse que teria que pagar pela magia do amor com a vida dos filhos. A história de hoje é sobre uma série assustadora de mortes de crianças em uma família. Tudo começou depois que dois famosos clarividentes, Olena Kurilova e Rubina Tsibulska, estavam saindo de um hotel em uma das cidades do oeste da Ucrânia. Alina. Olha, tem uma garota morta ali. Ela está segurando algo nas mãos. É fogo. Ela está dizendo algo. Me ajude. Me ajude. Ela foi assassinada. E a irmã dela vai ser assassinada em breve também. Ela diz que não me deixará ir até eu ajudá-la. Deixe-me verificar com o meu espelho. Escuridão. É assustador. A vidente quase desmaiou. O que ela viu lá dentro? Eu sigo um caminho. E então eu ouço uma criança chorando. Eu me viro para o choro. E vejo algo como uma cela ou uma masmorra na minha frente. Há 3 meninas lá dentro. Eu entendo que tenho que salvá-las. Então uma mulher apareceu na minha frente. Ela disse, não se toque. Eles foram vendidos para mim. Não entendo. É algum tipo de escravidão infantil? Eu não sei. A temperatura de Rubina Tsibulska subiu de repente. Ela foi levada para seu quarto, onde um médico pôde examiná-la. Enquanto isso, Olena Kurilova decidiu trabalhar no local onde sua colega tinha visto o espírito da menina. Eu vejo a menina. Ela é pequena e loira. Ela está segurando algum tipo de copo ou tigela nas mãos. E dentro dele há algo queimando. Uma oração. Está escrito em árabe. Eu vi a Hayal usar uma tigela semelhante. Olena Kurilova ligou para o clarividente azerbaijano. Parece um ritual muçulmano antigo, que eu pessoalmente uso para invocar espíritos. No entanto, uma criança não consegue realizar um ritual tão complicado sozinha. Preciso da sua ajuda. Hayal Alekperov concordou imediatamente. A caminho, ele decidiu sintonizar para verificar a garota morta e sua morte. Meus gênios estão me dizendo para não ter medo dela, que olha para o lago cheio de quimeras. Ela é inocente. Naquela época, não podíamos nem imaginar o que a visão dos médiuns significava e como toda essa história terminaria. Olá, Olena. Como está Rubina? Os médicos deram-lhe uma injeção e ela está dormindo. Mostre-me onde você viu a garota morta.
Ela estava aqui, bem neste lugar. O nome dela é Ksenia. Ela diz que me mostrará onde posso descobrir sobre seu assassinato. O médium foi para a rua vizinha, onde parou em frente a um dos prédios de apartamentos. O espírito da garota está apontando para a janela daquele apartamento, no primeiro andar. Olá. Meu nome é Ryle. Svetlana? Eu vejo que você está bastante surpreso. Sim, estou surpresa com... O espírito de uma garota nos trouxe ao seu apartamento. Ela tem cerca de 7 ou 8 anos. O nome dela é Ksenia. Você sabe quem poderia ser? É minha filha. Sua filha morreu? Quando isso aconteceu? Há 2 meses ela teve problemas no coração. Eu não consegui entender. Se o coração da garota parou, então por que ela disse que foi assassinada? E que sua irmã também seria assassinada em breve? Svetlana convidou os médiums no quarto de sua falecida filha. O livro está me dizendo que sua filha morreu por causa de seu grande coração. O que isso poderia significar? O coração dela estava aumentado e ela precisava de um transplante. O ventrículo esquerdo não funcionava. Apenas o direito estava funcionando em seu coração. Era assim. Aconteceu que a mídia ucraniana até escreveu uma história sobre a misteriosa doença de Ksenia. Lá, ela era literalmente chamada de garota de grande coração, pois o coração da aluna de 7 anos cresceu 4 vezes em apenas um mês. Todos estavam chocados e ninguém podia fazer nada. Era uma doença terrível. Ksenia era uma garota muito energética. Ela adorava dançar e fazia acrobacias. O livro diz que sua filha deveria receber ajuda na Terra dos Elefantes. O que isso significa? Devíamos ir à Índia para fazer a cirurgia de transplante lá. Quando descobrimos que ela precisava da transplante, ela ainda conseguia respirar sozinha. Ela estava no soro, mas ainda brincava e desenhava. Depois encontramos um centro médico na Índia. Eles nos enviaram documentos confirmando que estavam prontos para nos receber. Os pais foram informados que o preço da cirurgia seria de $100.000 americanos. Toda a Ucrânia participou da campanha para arrecadar fundos para a menina. Eu me acalmei um pouco. Todos aceitaram o fato de que ela faria a cirurgia. Tudo estava indo perfeitamente. Muito bem. Depois que ela acordou naquela manhã, ela estava esperando seu pai, que deveria trazer-lhe um bolo. Eu sinto que sua filha foi reanimada várias vezes. Sim, o médico disse que o coração dela parou 4 vezes, mas ele ainda conseguiu fazê-lo funcionar. Mas na 5ª tentativa, ele não conseguiu fazer nada. Meia hora depois, seu coração parou de bater. Foi assim que terminou. Eu tenho a sensação de que a razão para a morte de Ksenia não foi puramente médica. Alguma espécie de força de outro mundo estava caçando-a. E antes de morrer, ela viu e sentiu isso. Pouco antes de Ksenia morrer, ela realmente começou a ver uma silhueta estranha em seu quarto. 3 meses antes de acontecer, ela começou a chorar amargamente à noite. Quando o relógio bateu meia-noite, ela começou a chorar. Ela acordou e, chorando, tentou correr para algum lugar. A menina correu para o quarto da mãe e ficou tão horrorizada que nem conseguiu explicar quem tinha visto. Foi terrível. Eu pensei que iríamos à igreja para participar da missa. Achei que poderia ajudar. No entanto, a mãe não teve a chance de levar sua filha à igreja. Ksenia foi internada no hospital. Então, Svetlana decidiu ir à igreja e acender uma vela pela saúde de sua filha. Mas as velas caíram no chão do castiçal. Fiquei terrivelmente chocado. Svetlana diz que foi então que percebeu que algum espírito maligno queria levar sua filha para o outro mundo. Sua filha voltou para salvar sua irmã Ivanka. Sinto que algo terrível aconteceu com ela recentemente. Recentemente, Ivanka, que é um ano mais velha que Ksenia, também começou a ver a sombra de alguém em seu quarto. Depois que isso acontece, a menina começa a sufocar.
Então, depois de levá-la para a minha cama, ela se sente melhor e consegue dormir. Os médicos não conseguem explicar a razão por trás dos estranhos ataques de sufocamento de Ivanka. E sua mãe teme perder a segunda filha também. Ivanka é a única filha que me resta. Temos tanto medo de pensar na possibilidade de perdê-la. É terrivelmente difícil. Especialmente considerando que, ultimamente, a mãe tem tido o sonho recorrente de enterrar Ivanka. Tive medo de contar a alguém sobre esse sonho porque você não consegue nem descrever o quão horrível é. Não sabemos o que fazer e para onde ir. Svitlana, o espírito da sua filha está aqui. Ela está sorrindo. E há covinhas nas bochechas dela. Ela está segurando sua mão. Ela diz: eu venho te visitar à noite e coloco minha mão no seu rosto. Quando eu acordo, tenho a sensação de que ela está ao meu lado. Depois que a pequena Xenia morreu, ela deseja proteger Ivanka do espírito assassino de outro mundo. As irmãs compartilhavam o quarto e frequentavam a mesma escola. Ambas faziam ginástica e eram inseparáveis. A mãe deles diz que demorou um tempo até que ela encontrou coragem para dizer a Ivanka que sua irmã não estava mais aqui. Nós não contamos para ela. E só quando eu estava de volta em casa depois do funeral, Ivanka me perguntou: onde está a Ksenia? Eu disse a ela: você sabe quem são os anjos? Ela disse: sim, eles vivem ao lado de Deus no céu. E eu disse a ela: bem, nossa Ksenia também é um anjo agora. Meus jeans dizem que a força que matou sua filha está relacionada a uma mulher e um ritual estranho que ela realizou. Naquele momento, Rubina Tsibuska chamou os médiuns e disse que sabia o nome da mulher que estava caçando as filhas de Svitlana. Olá, o espírito da minha mãe me visitou. Ela me disse que eu tinha que procurar uma mulher chamada Nina. Ela está morta. É ela quem está assombrando as crianças. E então mamãe me mostrou o número 25. Quem é a Nina? Minha mãe. Sua mãe está viva? Sim. Então quem é a Nina que morreu? De quem é aquele espírito? Não sei. A mãe de Rubina também mostrou o número 25. Qual foi a data da morte de Ksenia? 25 de março. Svitlana, aguente. Meus jeans estão me dizendo que o espírito maligno a visitou naquela data. Foi também o dia em que minha filha mais velha, Nadia, se afogou. Há 11 anos, no dia 25 de março, minha filha se afogou. Ela foi brincar com um menino e se afogou em um lago. Svitlana e sua família moravam em uma casa fora da cidade. Havia um pequeno lago nos arredores da casa. Foi lá que encontraram o corpo de Nadia, de 4 anos. Meu marido correu para tirá-la. Tentamos trazê-la de volta à vida, mas não conseguimos. Svetlana diz que sua menininha morreu em minutos, enquanto ela mesma entrou para fazer sanduíches para as crianças. Espera aí! Ivanka quase se afogou naquele lago também. Sim, ela caiu na água. Você salvou Ivanka da morte no último momento. Eu tentei. Foi como se algo a puxasse? Sim. Qual era a data? Raial. 25 de março. Dia 25 de novo? Não pode ser. Que tipo de data é essa? E por que Ivanka quase morreu, como suas 2 irmãs, em 25 de março? Tenho a sensação de que os terrenos da casa onde você morava estão literalmente encharcados de energia necrótica. Em 1 hora, os médiuns e Svetlana estão na vila onde a família costumava morar. Atualmente, a casa está vazia. O lago secou e ficou coberto de grama. No entanto, Svetlana ainda não pode suportar olhar para este lugar. Mas este é o lago. Nele, minha filha mais velha se afogou. É muito difícil. É uma grande tristeza perder 2 filhos. Eu não sei o que poderia trazê-la aqui. Ela nunca tinha se aproximado disso antes. Ela nem sabia o caminho que levava aqui. O espírito de uma mulher a trouxe aqui. Primeiro ela tirou a vida de Nadia e depois de Xenia. Vejo uma mulher de cabelos escuros. Ela está gritando algo que soa como uma maldição. Ela diz que se as crianças vierem aqui, elas morrerão. Olha esse vento. É inacreditável. Assim que os médiuns disseram algo sobre a mulher,
Então, o vento poderoso se levantou. Poderia estar de alguma forma relacionado à força maligna que tem caçado as crianças? Quem é essa mulher? Ela era a nossa vizinha. Muitas vezes tivemos desentendimentos sobre o limite do jardim. Ela morava nesta casa. Svetlana diz que o lago estava na fronteira bem entre ambas as propriedades e o vizinho proibiu qualquer um de se aproximar. Ela até ameaçou que, caso contrário, seus filhos morreriam. A gente sempre brigava pelo limite. Ela disse, não chegue nem perto, é meu jardim. E ponto final. Mas depois que ela morreu, você não obedeceu. Você usou o lago e tirou água dele. Sim. Eu sinto que seu vizinho tinha habilidades mágicas. As pessoas tinham medo dela, dizendo que ela era uma bruxa. A força maligna vivia neste lago. Seu vizinho foi quem aprendeu neste lugar. Algum tipo de energia negativa foi despejada nela. Depois disso, Nádia morreu aqui e Ivanka quase morreu. Incrível! A vizinha morta é a mulher assassina que realizou o ritual e que os médiuns estavam procurando? Naquele momento, vi o vizinho parado em frente ao lago, que estava cheio de um enorme número de espíritos. Ela estava segurando uma vela e sussurrando algo. Mas não era um feitiço, mas uma oração. A mulher estava selando os espíritos na água. Qual era o nome da mulher? Hannah. Mas nós deveríamos encontrar a mulher morta, chamada Nina. Será que pode haver um engano? Não tenha medo dela que olha para o lago cheio de quimeras. Ela é inocente. Isso significa que não é a assassina? Mas por que o lago estava cheio de espíritos malignos que chegaram lá por causa dela? Como ela foi dita para ajudar as pessoas? Eu sei que muitas pessoas chegaram para vê-la. A mulher despejou toda a energia negativa das crianças doentes no lago. Enquanto suas palavras de que ninguém poderia se aproximar do lago não eram maldições. Era um aviso. Eu sinto que pouco antes de morrer, essa mulher selou o lago. É por isso que não há vestígios disso. Mas eu não entendo de quem é o espírito que tem assassinado suas filhas. E por que ele faria isso? Vamos entrar. Rápido! O espírito de Xênia está aqui. A pequena Nádia está com ela. E Xênia está segurando outra menina em suas mãos. É um bebezinho. 1. Pequeno caixão. 2. 3. 3 caixões. Quem é o terceiro? Eu tive outra filha antes. Ela tinha 7 meses de idade. Então você teve outra filha que morreu? Sim. Que história de arrepiar. Tendo apenas 36 anos, essa pobre mulher já enterrou 3 filhas. A menina mais nova, ela tinha 7 meses de idade. Ficou doente também. Ela estava com uma tosse forte. Era tão forte que ela não conseguia respirar. Ela foi diagnosticada com pneumonia. Fomos ao hospital. Passamos um mês lá e ela parecia ter se recuperado e estava bem, então recebemos alta e pudemos ir para casa. No entanto, uma vez que a mulher voltou para casa com sua filha, a menina morreu. O coração da pequena Olia parou. Eu nem lembro do dia em que voltamos para casa. Não consigo recordar nada. Estávamos todos profundamente chocados. Mas eu tenho a sensação de que a garota morreu em outra data. Sim. A pequena Olia morreu 3 meses após o falecimento de Nádia, em 30 de junho. A mãe diz que nem se lembra de como aquele ano passou. Eu não sei como aquele ano passou. Foi como se o tempo tivesse parado para mim. Foi difícil. Quer dizer que não tem nada a ver com a data? Foi uma coincidência terrível? Svetlana, o espírito da sua filha diz que devemos visitar o túmulo dela. Lá, vamos ver quem assassinou Xênia e suas irmãs. 15 minutos depois, os médiuns e Svetlana estão no cemitério. Rubina se busca se sente melhor agora. Então, ela se juntou aos seus colegas. Nos túmulos das garotas, eu vi a mulher que tinha sentido no começo da investigação. Essa mulher está dizendo que seu nome é Nina, e ela está dizendo a frase, eu peguei o que é meu.
O espírito de Ksenia está me dizendo que a mulher estava sozinha e não tinha filhos enquanto estava viva, e ela e suas irmãs serviram como compensação pelo ritual que foi realizado no túmulo desta mulher. Eles foram levados por causa da magia do amor. Eu vejo uma jovem. Ela vai a uma feiticeira e diz: eu o amo. Faça ele ser meu e de mais ninguém. Svitlana, você já pediu ajuda a uma feiticeira para a sua vida amorosa? Eu não tenho. Nunca pedi a ninguém para me trazer amor. A feiticeira diz: vá e não se preocupe, eu farei isso. Farei isso eu mesma. Depois, ela realizou o ritual no cemitério. Existem muitas maneiras de lançar um feitiço de amor. Um desses rituais é realizado no cemitério. Uma feiticeira a usa para pedir ao espírito de uma mulher morta amor para seu cliente. Quando um feitiço de amor é colocado em um homem para fazê-lo amar uma mulher, a feiticeira deve encontrar o túmulo de uma mulher com o mesmo nome da mulher que encomendou o ritual. Portanto, se o nome do espírito da mulher morta é Nina... A única Nina que conheço é minha mãe. Svitlana, sua mãe pediu um feitiço de amor a uma feiticeira? Ela, de fato, foi a uma feiticeira uma vez. Aquela mulher era estrangeira. A feiticeira prometeu amor à mãe da Svetlana, mas não a avisou que ela teria que pagar por isso. E agora, o espírito da mulher está pegando o que lhe faltava enquanto estava viva, crianças. Eu não acredito. Eu não posso acreditar. Espere! Vejo uma lua crescente no pescoço da feiticeira. O vizinho que ajudou sua mãe era muçulmano. Se ela pudesse ser muçulmana, ela aderiu a uma fé diferente. A feiticeira realizou o mesmo ritual para invocar espíritos que eu faço através do fogo. Então eu percebi porque o espírito de Ksenia estava segurando uma oração em chamas nas mãos. Vou tentar cancelar o contrato. Pelo menos Ivanka está bem. Agora o espírito da sua filha está livre. Ksenia diz: mãe, eu tenho que ir agora. Desculpe-me por não poder ajudá-lo. Adeus, Ksenia. Muito obrigado pela sua ajuda. Esperamos ficar bem. Como é terrível tantas mortes de crianças na mesma família e a razão para tudo isso. Seus efeitos foram mágicos. Se a mãe da pobre mulher soubesse sobre as consequências dos rituais mágicos, esses eventos poderiam provavelmente ter sido evitados. Um horrendo triplo assassinato e um poltergeist agressivo. Não perca uma investigação chocante dos videntes. O fantasma de uma criança virá desvendar todos os mistérios. Os médiums embarcam em uma investigação sobre uma série de mortes enigmáticas em uma família ucraniana. Primeiro recebemos uma carta de Serhiy Degtyaryov, de 34 anos. O homem teve um sonho com seu pai falecido, mostrando-lhe 6 sepulturas, uma das quais tinha uma placa com o nome de Serhiy. Com medo pela vida, decidiu pedir nossa ajuda. Mas quando nossos jornalistas ligaram para Serhiy, sua irmã Yulia atendeu e contou uma notícia terrível. Seu irmão estava morto. Ele era jovem, nunca teve problemas de saúde. Ele simplesmente caiu enquanto caminhava e foi isso. Uma manhã, Serhiy se sentiu mal a caminho do trabalho. Ele caiu e seu parceiro, que estava com ele, o levantou. Mas então percebeu que algo estava muito errado e começou a chamar por ajuda. As pessoas vieram correndo e chamaram uma ambulância. O homem morreu poucos minutos depois. O coração dele parou abruptamente. A família não entende como foi possível. Alguns dias antes de sua morte, Serhiy passou por um exame médico completo, porque ele estava aterrorizado com os pesadelos sobre sua morte. O check-up não revelou nenhuma indicação que pudesse ameaçar seu bem-estar. E agora, Yulia está tendo os mesmos pesadelos que Serhiy teve antes de morrer. Eu vi as 6 sepulturas. Corri pelo cemitério de uma sepultura para outra e tive um ataque de pânico. Em seu pesadelo, Serhiy estava cavando outra cova ao lado da dele. E Yulia viu seu próprio nome na lápide. Ele estava cavando e eu disse: Senhor, o que está fazendo? E ele disse: siga-me. Yulia Degtyaryova tem 32 anos. Trabalha em uma mercearia
e está criando sozinha sua filha de 7 anos, Alexandra. O pai da menina as abandonou há muito tempo e não se importa com sua filha. Então, se algo acontecer com Yulia, não haverá ninguém para cuidar da menina. E esse é seu maior medo como mãe. 2 dias atrás, minha filha me perguntou: Mamãe, e se você morrer? Ela estava sentada e chorando. Os videntes são a única esperança da mulher. Nossos clarividentes mais fortes, Kayal Alekperov e Rubina Tsibulska, concordaram em ajudá-la. Eu vi uma sala com paredes claras, e nela havia cadeiras arranjadas em círculo, e um garoto estava no meio do círculo. Ele estava apontando para as cadeiras e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Meu livro sagrado está falando uns enigmas. O anjo virou demônio. Quando encontrar a tumba, cave mais fundo. O que isso pode significar? Olá? Olá. Temo pelas nossas vidas, minha e de minha filha. Seu irmão morou aqui? Sim, ele era meu irmão mais velho. Eu sinto que a morte do seu irmão não foi um acidente. Eu senti seu pai. Ele estava frio e fechou o zíper Owen. E o coração parou como se ele tivesse congelado até a morte. Meu pai morreu voltando do trabalho para casa. Ele foi encontrado em um quebra-vento. Parecia que tinha congelado debaixo de uma árvore. Eu não me sinto bem. Mesmo que seu pai tenha morrido muitos anos atrás, Yulia ainda acha difícil falar sobre isso. Seu pai, Ivan, tinha apenas 45 anos, mas até hoje, Yulia não consegue entender como aconteceu. As temperaturas em outubro não estavam congelantes, e seu pai era um homem saudável, na sua melhor forma. Vocês todos moraram aqui? Rubina, tenho uma sensação forte de que essa casa está emanando energia negativa. Você já encontrou algo estranho nesta área? Sim, uma vez. O espírito do seu pai está apontando para este ponto na parede? Havia uma porta aqui? A coisa que você encontrou estava escondida aqui? Sim, costumava ter uma porta aqui e acima da porta havia uma pequena coroa. Era feita de flores, mas tinha linhas e agulhas dentro. Sinto que uma tragédia ocorreu depois disso. Você perdeu mais alguém? Você perdeu uma criança. E não só uma, mas 2 crianças. Elas se pareciam. Eram gêmeas? Sim, eu os perdi ambos. Você vê sua família nos seus sonhos. Eles estão tentando te avisar de algo, mas eu não sei o que é. Yulia? Eu gostaria de entrar. Sim. O vidente sintoniza a energia da casa. Enquanto isso, Kayal Alekperov continua trabalhando lá fora. Meu livro diz que você não encontrou todos os amuletos. Há uma fonte de energia negativa poderosa por perto. Está em algum lugar aqui. Você pode me trazer uma cadeira e uma faca? É perigoso segurar isso com as mãos nuas. Olha! Meu Deus, o que é isso? Uma agulha. Eu vejo uma agulha. São 3. O que isso significa? 3 agulhas representam 3 mortes. É por isso que seus filhos morreram e você também pode morrer. Este feitiço foi colocado para acabar com a vida da sua família, mas é direcionado especialmente a você, não a sua família. Você pode me dar sua mão, por favor? Eu vejo 2 mulheres. Elas escondem algo naquela parede e depois fogem rapidamente. Elas te invejavam por algum motivo. Precisamos neutralizar essa energia negativa o mais rápido possível. Risos.
Enquanto eu realizava o ritual, sentia que algo ruim estava acontecendo com Rubina. Parecia que alguma força sobrenatural estava influenciando-a. Meu colega precisava de ajuda, mas eu não podia interromper o ritual. Coincidência ou não, mal o vidente terminou o ritual para neutralizar o feitiço, as nuvens se abriram e o sol brilhou. Kaiel, eu não estou me sentindo bem. O que é isso? Meu Deus. O que aconteceu? Me conta. Primeiro, eu ouvi a risada de uma criança nesta sala. Mas quando me aproximei do espelho, ouvi um choro lamentoso. Uma criança de 2 ou 3 anos estava chorando amargamente, pedindo ajuda. Yulia está realmente em grande perigo. A resposta está onde o Triângulo da Morte se encontra. É um lugar onde a mãe morreu. O nome da mãe de Yulia era Natália. Após a morte do marido, ela levou os filhos e mudou-se para uma cidade. Quando Serhi e Yulia cresceram, voltaram para a aldeia e se estabeleceram na casa do pai. No entanto, a mãe deles permaneceu na cidade. Mamãe viveu lá durante seus últimos anos. Precisamos ir lá. Mas que Triângulo da Morte Kaial Alekperov vê? E o que isso tem a ver com Yulia e as mortes na família dela? Quando os psíquicos chegam à casa da mãe de Yulia, já escureceu. A notícia da chegada dos psíquicos se espalhou rapidamente entre os moradores. Pessoas que conheciam e amavam Natália se reúnem em torno do seu quintal. A energia é tão esmagadora. 3 pessoas foram assassinadas aqui. Sinto que 2 delas fazem parte do seu sangue. Ao contrário da terceira. Sim, eu estava aqui. Todos foram encontrados nesta sala. Vejo uma grande poça de sangue aqui. É enorme. É aqui que estava o Triângulo da Morte que mencionei no meu livro. O triângulo era feito dos corpos de seus parentes. Mamãe estava deitada aqui e a menina estava um pouco mais longe enquanto meu irmão estava aqui. Isso é tão horrível. As pessoas estavam se afogando em sangue. Sim, eu vi tudo. O assassinato trágico causou comoção em toda a nação. A mãe de Yulia, seu irmão mais novo, Alexander, que tinha 17 anos, e sua namorada, Dasha, foram assassinados nesta casa. A tragédia aconteceu à noite, quando a família estava em casa. Natalia estava deitada na cama. O tiro atingiu seu braço e ele assassinou as crianças no quarto. Enquanto o assassino recarregava seu rifle, a mulher rastejou até as crianças. Mas, infelizmente, chegou tarde demais para salvá-las. O maníaco disparou sua espingarda 9 vezes e fugiu. O vizinho encontrou os corpos na manhã seguinte e chamou a polícia. Quando eu quebrei a porta e vi, meu cabelo ficou em pé. Natália estava lá. Seu braço parecia ter sido cortado com um machado. E o filho dela estava do lado oposto, com um enorme buraco no peito. Era uma cena aterrorizante. Eu sinto seu irmão segurando a menina pela mão. Ela parece ser a noiva dele. Eles foram enterrados como noivo. Eles se amavam muito. Foi o primeiro amor de ambos e foi muito sincero. Eles poderiam ter sido salvos. Antes de ser morto a tiros, meu irmão chamou uma ambulância e disse que estavam feridos. Esta é a gravação da chamada do menino ferido para o hospital. Estas são as últimas palavras dos irmãos de Yulia. Alô, serviço de emergência médica. Nós estamos feridos. Que tipo de ferimento? Feridos por um tiro. Rua Vinarodna, número 37. Espera um minuto. Por
Por favor, chame a polícia. Só um momento. Espera, por favor, pode repetir o endereço? Primeiro. Alexander morreu alguns minutos depois. Dizem que a operadora de telefone que aceitou a chamada pediu demissão, incapaz de suportar o choque. Ela simplesmente não conseguia continuar trabalhando lá. Eu sinto que vocês dois deveriam estar aqui. Eu não consigo. É verdade, eu fui mandado de férias. Yulia foi salva por uma coincidência de sorte. Naquela época, ela vivia nesta casa com sua mãe e seu irmão. Mas pouco antes da tragédia, foi mandada para umas férias não programadas e levou sua filha para a vila. O homem que morava aqui os assassinou. O homem morava com Natália e o relacionamento deles azedou. A vítima disse que ele era um parasita na família dela e ele ficou furioso. A mãe da Júlia viveu com seu assassino por 8 anos. Juntos, estavam construindo uma nova casa. E quando Natalia foi diagnosticada com câncer de mama, o homem a ajudou a vencer a doença. Superficialmente, pareciam uma família perfeita. Ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. Não havia álcool no sangue do assassino. Ninguém consegue entender o que o levou a cometer o crime terrível. O demônio vermelho tomou posse dele. Eu sinto que o assassino está na prisão. O homem se escondeu na sua cidade natal por alguns dias após o assassinato. Quando foi preso, explicou que tinha feito isso porque se sentiu humilhado. Não me lembro exatamente quem e quantas vezes disparei. Quando recobrei os sentidos, vi os 3 corpos. Esta é a reconstituição do assassinato. O assassino a sangue frio está chorando. Agora eu percebi, mas na época não. Eu me sentia meio confuso. Não percebia o que estava fazendo. Meu cérebro não estava funcionando. Sua culpa foi provada e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas isso não fez Yulia se sentir melhor. Ela perdeu toda a família. E agora está em perigo também. Você está ouvindo? O que é isso? O que é isso? O espírito de uma mulher. Esta é sua mãe. Ela está segurando um garotinho nos braços. E ele está segurando um brinquedo. Kayal? Este é o garoto que brincou comigo. Me mostrando as cadeiras e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Esse garoto era o anjo que virou o demônio que possuiu o homem. Por algum motivo, ele está vingando sua família. Mas por quê? As cartas estão me mostrando como o menino morreu. Ele caiu de um parapeito. A cabeça dele rachou. Sua mãe se sentiu culpada. Mas ela guardou esse segredo para si mesma. A única pessoa que sabia disso era a amiga da sua mãe. Nossos jornalistas encontraram a mulher. O nome dela é Taisia. Ela guardou o segredo da amiga por muitos anos. Oleksi, o segundo filho de Natália, morreu. Foi antes de Yulia nascer. Ele caiu do parapeito e bateu a cabeça no radiador. Houve uma fratura no crânio. Yulia nunca ouviu falar dessa tragédia. Seus pais não queriam traumatizar os outros filhos. Então, nunca contaram a eles sobre a morte do pequeno Oleksi. Precisamos descobrir por que este pequeno anjo, seu irmão, se transformou no demônio e por que ele está buscando vingança contra sua família. O que aconteceu? Ouvi alguém bater na vidraça e ela rachou. Mas parece intacta. Será que a criança quer que vamos para algum lugar? Ele está nos dando um sinal. Você lembra a dica do meu livro? Quando encontrar o túmulo, cave mais fundo. Precisamos encontrar o túmulo dele rápido. Precisamos encontrar. Eu nem sei onde poderia estar. Senão as mortes não vão parar. O mais interessante é que ninguém sabe onde está o túmulo dele.
Ninguém jamais visitou o túmulo do garoto. A vila tem 2 cemitérios. Um é antigo e o outro é novo. Este último apareceu há 10 anos, então os médiuns vão para o antigo. Rubina, precisamos nos separar e encontrar o túmulo do menino. Não é este. Nem este. Verificar quase todo o cemitério levou algumas horas para os médiuns e a equipe. No entanto, eles não conseguiram encontrar onde o irmãozinho de Yulia está enterrado. Sinto algo me chamando naquela direção. É o espírito do seu irmão. Apresse-se. É isso. O espírito se escondeu. Ele foi embora? Temos que procurar. Ele é uma criança. Então está brincando com a gente, mas eu o vejo sentado naquela tumba. Quem é esse? Quem é esse homem? O espírito do menino diz: eu fui enterrado aqui. Quando li a placa no túmulo, não consegui entender nada. O que aquele homem adulto tinha a ver com o garotinho? Rubina, você lembra que meu livro me disse para cavar mais fundo quando encontrássemos o túmulo? O espírito do seu irmãozinho está chorando, dizendo que era o túmulo dele, mas você não o visitou e o esqueceu. E eventualmente o túmulo dele foi desenterrado e esse homem foi enterrado lá. Se um túmulo foi negligenciado por, digamos, 20 anos e sua cruz de madeira apodreceu, o lote permanece e eles podem enterrar outra pessoa por cima. Os ossos do seu irmãozinho foram moídos com algo feito de aço, como uma pá. E enquanto faziam isso, a alma dele sofria terrivelmente. Ele sentiu muita dor. Foi quando o anjo se tornou demônio. E sua raiva atingiu a família de Yulia como um deslizamento. Ele começou a se vingar depois disso. E seu pai foi levado primeiro no ano seguinte. Sim. O espírito da criança está me dizendo que ele também se vingou do homem que moeu seus ossos com a pá. Ele foi atropelado por um carro. Trabalho aqui há 2 anos, mas foi antes de eu chegar. Ele me disse que encontrou o crânio e esmagou os ossos. O que eu faço com isso? Você nunca deve esquecer seu irmão. Reze por ele. Assim, a alma do seu irmão encontrará paz e ele parará de se vingar. E nós também devemos realizar o ritual. Para bloquear o caminho e acalmar sua alma, ele... Mas o ritual não é realizado em um cemitério. Vamos. Enquanto os videntes procuravam o túmulo do irmão de Yulia, as pessoas se reuniam em frente ao portão do cemitério. Yulia, segura isso. Rezamos por você. Nada mais vai incomodar sua família. Mãe. Muito obrigado. Foi como um peso tirado dos meus ombros. Eu nem podia imaginar que tinha um irmão nascido antes de mim que morreu tão tragicamente. E, acima de tudo, que ele poderia fazer mal à minha família, levando-os um por um.